Olá, olá, bem-vindos ao Sussurros do Inconsciente. E hoje, no Sussurros do Inconsciente, nós vamos falar de um caso que desperta muita curiosidade, mas também muito desconforto. Então vem comigo entender o silêncio perverso de Jeffrey Dahmer. Não se trata aqui de narrar todo o horror, tá? Mas de tentar entender o funcionamento psíquico por trás de alguém que perdeu totalmente o contato com a alteridade. O Dahmer, ele é um exemplo bem emblemático, assim, de uma estrutura perversa, tá? Aquele sujeito que nega a falta e recusa a lei simbólica. Aquela lei que vai nos trazer, assim, um dizer do tipo: ei, aqui há limite. Então eu sinto muito por todas os familiares das vítimas de Jeffrey, mas hoje a gente vai entender aqui um pouquinho juntos, tentar conversar um pouquinho sobre essa estrutura perversa de Jeffrey Dahmer. Na perversão, o outro, ele não vai ser reconhecido como sujeito, tá? Ele é transformado em um objeto. Então, é a partir desse mecanismo que o perverso ele vai tentar sustentar uma sensação de poder, tá? De completude, digamos assim. E no caso do Jeff Dahmer, isso aparece na tentativa constante, né, dele reter o outro, de impedir com isso o abandono. Então, ele não tolerava perder. Em hipótese alguma, ele poderia perder o outro, né? Então, ele queria congelar esse vínculo e impedir o movimento natural, assim, do desejo do outro, né? Gente, o perverso, ele se coloca no lugar do senhor da lei, tá? Como que isso acontece? Ele cria as suas próprias regras. Como é que eu posso dizer? Quem olhou a série vai conseguir entender o que eu tô dizendo. Vai conseguir, se tu não olhou, tu pode pegar a série, olhar, depois olhar esse vídeo, porque tu vai ver que o que eu tô falando vai fechar com o que a gente viu na série, tá? Eu tô falando num tom mais assim, porque eu acho que é um tom que agrada algumas pessoas. Muita gente não gosta desse sussurro assim, tão baixinho. Então eu tô falando num tom assim mais razoável. Eu também não consigo estar tão perto do microfone, porque eu tirei ele do pedestal. É, pedestal, né, o nome? Acho que é. Eu tirei ele do pedestal dele, ele tá só no negocinho assim. Ele tá aqui. Mas eu acho que tá num tom bom, né? Então, como eu tava dizendo, o perverso, ele não vai sentir culpa, sabe? Porque para ele não tem uma transgressão. É justamente essa ausência dessa culpa que torna tão inquietante pra gente que vive, né, cheio de dúvidas, assim, e de remorsos e de conflitos internos, né? Pra gente fica muito inquietante, assim, essa frieza da mente perversa, né? A mente perversa, ela é uma mente muito fria. E, e não é porque ela é uma mente forte, tá? Não é jamais por isso, mas é porque não reconhece o outro. Ela não te vê como um outro, sabe? O outro, para essa mente perversa, ela vai ser apenas algo que existe para satisfazer as suas necessidades, entendeu? Só uma coisa que, tu tá ali para satisfazer as necessidades internas dele. E no Jeff,
o desejo ele estava assim profundamente ligado a uma posse absoluta, assim, a ideia de que o outro ele só seria dele, no caso, né, digamos assim, se não pudesse ir embora. Então vocês já sabem, né? Quem conhece a história sabe. E aqui a gente vê o aspecto simbólico da maneira mais trágica, assim, sabe? Da maneira mais pesada. E tu deve estar me perguntando também, mas como é que tu sabe disso? Por que isso? Gente, o meu TCC na faculdade foi sobre estruturas perversas. Nós estudamos, eu e a minha orientadora, tudo que a gente podia sobre estruturas perversas, mentes criminosas. Então, o Jeff Dahmer foi um dos casos que eu estudei bastante, que eu li bastante, que eu ouvi muitos podcasts. Eu gosto muito de um canal que é do Beto Ribeiro, porque o Beto ele vai falando sobre os crimes de uma forma assim que ele consegue, sabe, dar uma leveza assim para as coisas. E eu escuto bastante quando eu tô assim trabalhando, coisa assim, que eu posso estar ouvindo alguma coisa, tô fazendo alguma coisa em casa, sei lá, eu tô ouvindo o Beto, porque eu vou entendendo um pouquinho do que realmente aconteceu, e aí depois eu pego o caso, estudo, vejo o que a psiquiatria falou e vou na psicanálise, né? Porque são abordagens completamente diferentes, tá? Então, quem conhece a história do Jeff, quem já ouviu, quem já viu a série, sabe das suas tentativas desesperadas, assim, de lidar com o abandono, né? Lidar com o medo da solidão, mas feita de forma destrutiva, né? Sem essa lei, sem esse limite, sem esse laço simbólico. O perverso, na verdade, ele não busca um prazer compartilhado. Ele busca o controle. Ele quer controle. Ele vive uma relação de poder, não de troca. Não é como a gente, sabe? A gente sabe que a gente não pode estar o tempo todo no controle, que são nossas relações são de troca, né? E por isso a análise do Jeff, posso dizer para vocês que nos ensina algo muito além do caso dele em si. Por quê? Porque ela vai nos mostrar o que acontece quando a angústia de perda ela é tão insuportável, tão pesada, que o sujeito ele perde o controle. Então ele prefere destruir a reconhecer essa falta. Prefiro destruir do que reconhecer isso que eu tô sentindo. A perversão nesse sentido, ela é uma defesa radical. Ela é contra o desamparo, totalmente contra. Uma defesa que sai assim, totalmente do controle e o que ele quer é o poder. Mas aí eu digo pra vocês assim, ó, se a gente pensar bem, tá? Pensa aqui comigo. Se a gente pensar bem em nós mesmos, em outros também, nós temos pequenas formas de defesa, né? Pequenas manipulações do dia a dia, quando a gente tenta controlar alguma situação, quando a gente tem medo de perder alguma coisa ou alguém, a gente finge indiferença às vezes, né? Tipo, não tô nem aí, que se dane. Mas aqui dentro o negócio tá feio. Então, só que assim, claro, né, gente, que no perverso isso tá cristalizado, está estruturado. Só que olhar esses extremos também pode nos ensinar sobre as nossas próprias instabilidades internas, assim, sabe? O Jeff, ele não é apenas um nome da história criminal. O Jeff, ele é um espelho. Ele é um espelho que
que é bem distorcido, bem assustador, das consequências de uma vida sem um laço, sabe? A série mostra muito essa parte, assim, desse abandono, dessa falta do olhar do outro. E o outro, para ele, deixa de existir como sujeito e vai existir mesmo como uma projeção. O outro vira uma projeção. O inconsciente, ele sussurra, mesmo nas mentes mais silenciosas, ele tá lá assim, ó, sussurrando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E talvez esses sussurros, com ética e com cuidado, ele vai ser o que nos permite compreender o humano, compreender até onde ele parece ter se perdido, né? Se vocês forem ver, é muito curioso, né? A gente pensar que por trás da frieza aparente do Jeff era alguém tomado por uma solidão extrema, assim. Relatos de uma infância marcada por distanciamento emocional, abandono, negligência. E na psicanálise nós sabemos, né? Eu acho que eu já expliquei isso em algum vídeo, já devo ter falado algumas vezes. A gente sabe que o quanto o olhar do outro, ele é o que nos faz nos ver, né? Desde muito jovem, assim, a gente se percebe pelo olhar do outro. O olhar do outro é uma das coisas mais importantes. O olhar da sua mãe, do seu pai, dos seus familiares, das pessoas que criaram você, seja sua avó, seja um pai, seja uma mãe, seja uma tia, o que for. Quando esse olhar ele falha, o sujeito ele pode crescer sem referência de limite. Ele pode crescer sem reconhecimento do próprio desejo. Então, no caso do Jeff, a gente vê esse isolamento que se transformou em uma fantasia, uma tentativa de criar dentro da mente um mundo onde o outro pudesse existir sob o controle dele. O outro está sob o controle dele. Isso é o que a gente chama de fetichização. Fetichização. Eu achei que eu ia errar. É difícil de falar essa palavra. Fetichização do objeto, tá? Eu anotei essa palavra. Anotei essa palavra porque eu achei que eu ia esquecer dela. Mas eu não esqueci. Mas eu achei que eu não ia conseguir dizer. Daí eu pensei, eu tenho que anotar, porque quando eu olhar eu vou conseguir dizer. Porque às vezes a gente esquece, porque são palavras bem difíceis. Então, o que é essa fetichização do objeto? É uma forma de negar a falta e tornar o outro fixo, sem movimento, sem desejo próprio. Ele não é nada, ele é meu objeto. É aí que entra aquela coisa do Jeff não querer só a presença física. O Jeff queria congelar o desejo do outro. O Jeff, ele queria impedir a alteridade. A ausência da lei interna não é liberdade. É vazio. Puro vazio. Não ter uma lei interna é vazio. E esse vazio que o perverso ele tenta preencher de todas as formas mais absurdas possíveis, mais pesadas possíveis, sem se importar, porque você, para ele, é só um objeto. Não dá para mudar isso. Ao estudar casos assim, eu não busco jamais justificar, compreender, sabe? Trazer, aconteceu isso, por isso. Não, tá? Porque é no limite do humano que a gente consegue entender o que nos mantém humanos. O limite com o humano vai nos mostrar ali, vai nos fazer reconhecer o outro como sujeito. Eu te reconheço como sujeito.
Eu sei que tu não é um mero objeto, que eu vou fazer o que eu quero e eu não tô nem aí. Porque é um objeto que tá ali pra saciar minhas vontades. Não, eu sei, tu sabe. Espero que sim. Eu acho que tu sabe. Então, que esse sussurro consciente, que ele sirva pra nós olhar para o outro como sujeito. Olhar o horror também com uma consciência. Perceber o mal. Perceber que assim, ó, o mal ele não é uma entidade distante, assustadora. Ele é uma falha, uma ausência, uma desconexão de laço que nos torna humanos. O Jeff, ele era completamente desconexo da humanidade. Ele não te via como outro humano, te via como alguém para satisfazer os desejos dele. Simplesmente isso, um objeto que estava ali para ele preencher o vazio dele, criando sua própria história em sua mente, sem sentimento algum. Eu espero que vocês tenham gostado desse sussurro do inconsciente. Vai vir mais. O de dezembro eu tô estudando. O TCC acabou. E se vocês quiserem, eu vou dar um jeito. Eu ia publicar ele, mas tem tanta documentação que tem que enviar que eu cansei só de ler. Mas assim que eu publicar, eu vou trazer pra vocês, prometo.